Nesta aula, veremos como adicionar anotações sobre as imagens. Veremos como adicionar textos, setas e medidas. Para inserir uma medida, primeiramente clique na régua. Neste momento, podemos adicionar uma medida em qualquer um dos três painéis apresentados. Incluiremos uma medida nas imagens parasagitais. Devemos dar um clique com o botão esquerdo e soltar sobre o painel parasagital na posição inicial da medida. Pronto, demos um clique e soltamos. Veja que agora a medida está acompanhando o mouse. O software aguarda o segundo clique na posição final da medida. Pronto, vamos dar agora o segundo clique. Demos o segundo clique e veja que o número acompanha o mouse esperando o posicionamento correto. Demos um clique com o botão esquerdo, soltamos e o número foi posicionado. Repetiremos o processo. Damos um clique e soltamos na posição inicial da medida. Neste momento, a régua acompanha o mouse e o software aguarda o clique na posição final da medida. Demos um clique agora na posição final. Veja que o número acompanha o mouse, o software aguarda o clique para o posicionamento do número. Demos um clique. Veja que a medida foi formada. O Imaging Studio alterna as cores das medidas. Estas cores podem ser modificadas em Editar, Preferências, Visualização 2D. Essas são as duas cores que se alternam no posicionamento das medidas. Repetiremos o processo. Damos um clique e soltamos com o botão esquerdo na posição inicial da medida. Veja que a medida acompanha o mouse enquanto não damos o segundo clique. Demos o segundo clique, a medida foi formada e o número aguarda o posicionamento correto. Clicamos pela terceira vez para posicionar o número. Faremos uma última vez. Damos um clique na posição inicial. E agora um clique na posição final. E agora um clique para posicionar o número. Veja como é prático o processo de colocar várias medidas sequencialmente nos cortes parasagitais. Para corrigir o posicionamento de uma medida, basta clicar na mão, acionamos o ícone da mão, e agora veja que, ao passarmos o mouse sobre a extremidade da medida, o cursor muda, indicando que podemos interagir com este objeto posicionado na tela. Neste momento, basta clicarmos com o botão esquerdo e movimentarmos o mouse para alterar a medida. Podemos fazer isso nas extremidades das medidas ou nos números. Para remover uma medida adicionada, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o número e escolher Apagar. Podemos também clicar com o botão direito na extremidade da medida. A pop-up apareceu e selecionamos Apagar. Agora adicionaremos um texto. Para adicionar um texto, devemos ativar este botão na barra de ferramentas. Clicaremos em um ponto, agora no painel axial. Veja que uma caixa de seleção de texto apareceu. Nesta caixa estão todos os textos já incluídos no software. No decorrer do uso, podemos digitar um texto e adicioná-lo. Veja que inserimos um texto, clicamos em Aplicar e o mesmo foi adicionado no painel axial. Para movimentá-lo, basta clicar na mão. Veja que podemos movimentá-lo pela tela. Repetiremos agora o processo. Clicamos no texto. Agora faremos nos cortes parasagitais. Demos um clique sobre o corte parasagital. A caixa de texto abriu novamente. Agora, faremos de uma forma diferente. Digitamos a inicial da palavra desejada. Veja que as palavras semelhantes apareceram embaixo. E embaixo podemos selecionar
uma ou mais palavras. Selecionaremos reg 31 e reg 41 e reg 42 e reg 32. Quando aplicamos, observe que os 4 textos selecionados foram incluídos na tela e agora podemos acionar a mão e arrastá-los para as posições adequadas. Observe que, com o botão direito do mouse sobre o texto, temos acesso a uma pop-up e podemos apagá-los em caso de necessidade. É importante notar que, para acessarmos a pop-up clicando com o botão direito, a mão deve estar acionada. E quando clicamos com o botão direito, temos acesso também a propriedades. Aqui podemos alterar propriedades do texto, dentre eles o tamanho, a cor, a fonte. Agora veremos como adicionar um marcador para um ponto de interesse da imagem. Clique neste ícone da barra de ferramentas, dê um clique com o botão esquerdo do mouse na posição inicial do marcador. Veja que demos um clique e soltamos o mouse, e assim como a medida, uma seta é formada e acompanha o mouse. Quando apertamos o botão esquerdo do mouse e soltamos, a seta é formada e automaticamente a caixa de texto aparece. Se não selecionarmos o texto, apenas a seta é formada. Repetiremos um processo. Clicamos com o botão esquerdo do mouse uma vez. Veja que a seta acompanha o mouse. Agora clicamos a segunda vez. Desta vez, selecionaremos um texto. Veja que fizemos o marcador e o texto. E para apagar uma seta feita, basta clicar em Pegar objetos, clicar com o botão direito sobre o item e apagá-lo.